Olá a todos que nos acompanham, eu sou Ana Basílio, repórter de Carta Capital, e recebo para um bate-papo Daniel Souza, presidente do Conselho da ONG Ação da Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante no país, sobretudo no contexto da pandemia, que é o combate à fome. A ONG Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e em fevereiro deste ano lançou a campanha Brasil Sem Fome. Muito bem-vindo, Daniel, agradeço a sua participação aqui conosco nesse bate-papo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Daniel, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de falar a agenda da fome, a agenda contra a fome, sempre foi o tema central da ONG Ação da Cidadania. Eu queria que você falasse como é olhar para esse tema diante de um novo contexto, que é o contexto da pandemia, e que tipos de desafios a pandemia trouxe para esse cenário. Eu acho que a coisa mais importante da gente entender em relação ao combate à fome, né, seja nos momentos em que a gente, né, era omisso em relação à miséria e à fome nesse país, seja no momento em que a gente saiu do mapa da fome da ONU, o que a gente, na verdade, precisa, sempre precisou e vai precisar é vontade política. Quando houve vontade política para combater a fome, erradicar a fome, a gente, em 2014, surpreende o mundo mostrando que é possível um país do tamanho do nosso, com uma fome secular, sair, né, de uma situação que é bastante humilhante, né, que é um flagelo. Quando não há vontade política, não adianta. Todo esforço que a sociedade faz, todo esforço que a Ação da Cidadania faz, ele, por maior que seja, ele é sempre muito pouco perto do que é necessário. Então, quando a Ação da Cidadania foi criada, em 1993, como você falou, não havia uma vontade política, isso não era prioridade. Então, a gente tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Agora, né, nesses últimos anos, e sendo acentuado nesse último ano, onde não só não há uma vontade política, há uma política de desmonte, né, das políticas públicas, ou seja, dessa rede de apoio à população mais vulnerável, aí é que realmente a gente atinge esses números absolutamente vergonhosos, né, de mais de 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar, ou seja, é uma situação que a Ação da Cidadania nunca viveu e nunca esperou que isso iria acontecer. E é importante dizer que a fome já estava piorando antes da pandemia. É claro que a pandemia acentuou isso, né? Mas a gente já estava vendo como a miséria estava aumentando em função dos comitês da Ação da Cidadania em todo o Brasil, que já estavam nos avisando em 2017. A gente recebia comunicados deles dizendo, olha, a situação aqui está se agravando, questão do desemprego, da crise, tanto que em 2017, depois de 10 anos sem fazer a campanha Natal Sem Fome, a gente traz ela de volta, né, para denunciar e para cobrar as políticas públicas. Perfeito. Daniel, e a gente tem estado em contato com alguns territórios, né, que organizam campanhas contra a fome. E o que a gente tem ouvido falar é de uma queda de arrecadação, sobretudo nesse momento. Eu queria entender se a ONG Ação da Cidadania reconhece esse cenário e como que vocês entendem esse movimento de queda, por que ele está acontecendo na visão de vocês? A gente lançou a campanha Brasil Sem Fome em fevereiro, né? Em fevereiro e março, a gente notou que, apesar da fome, né, estar mais acentuada, da necessidade estar maior, havia, sim, uma queda nas doações, principalmente nas doações dos empresários. Ou seja, a gente tem um número que é muito, muito claro. Nessa época, no ano passado, a gente estava arrecadando, distribuindo 80 mil cestas por mês. Em março desse ano, a gente não chegava a 8 mil cestas por mês. Então, foi uma queda de 90%. Nas últimas semanas, a gente tem notado, né, que existe uma mobilização da sociedade, porque, obviamente, do governo não existe nenhuma mobilização, mas a sociedade, as empresas, vocês, né, da mídia, realmente começaram a fazer com que as doações aumentassem um pouco. Agora,
de novo, todas as instituições que estão combatendo a fome, né, não só a Ação da Cidadania, todos nós estamos fazendo a nossa parte, mas é importante lembrar que a nossa ação é emergencial, né, é uma ação para o aqui e o agora. E o que vai efetivamente erradicar a fome ou tirar a fome, né, do cenário brasileiro são as políticas públicas, que já estão muito atrasadas, né? E quando a gente vê um auxílio emergencial que chega 3 meses depois e num valor ridículo, a gente entende que a situação, na verdade, vai piorar muito antes que melhore. Como que você viu o lançamento do auxílio emergencial no ano passado, né, com uma projeção de orçamento maior, uma destinação maior por parte do governo federal, e esse ano uma continuação, como você bem pontuou, atrasada e que decai o orçamento pela metade, né? Então as pessoas perdem muito dinheiro na mão, né, no segundo ano da pandemia. Como que vocês avaliam isso? Qual é o impacto disso para a sociedade? Como é que vocês têm visto isso na ponta? Olha, é importante lembrar que o auxílio emergencial do ano passado, assim, a proposta do governo era R$ 200, né? 1/3 do que efetivamente foi. E aí, nessa briga política, briga de narrativa, acabou se fechando em R$ 600. A gente entende que esse ano, a rigor, esse auxílio emergencial, por tudo que as pessoas, né, estão vivendo em função da pandemia, por conta, né, do trabalho informal, por conta do desemprego, por conta de um agravamento geral e econômico, a rigor, esse auxílio emergencial teria que ser maior do que o do ano passado, porque as pessoas estão vivendo há mais de um ano uma situação, né, de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade. E aí demoram, né, ficam numa discussão que leva meses, e essa discussão tem como resultado, como você falou, um valor que é absolutamente irrisório. Então, é realmente surpreendente, né, a falta de empatia e de entendimento, né, do governo federal em relação a um contingente enorme da população que, no final das contas, ela só quer que a Constituição seja cumprida, ou seja, está na Constituição o direito à alimentação. Isso é um direito básico da população brasileira e isso precisa ser cumprido. Então, ficou uma conversa absolutamente equivocada, né, entre saúde e emprego. Inclusive porque você está vendo que nos outros países isso nem sequer foi cogitado. As pessoas, né, os governos falam, não, espera aí, a gente tem que salvar a população que precisa, principalmente a população mais pobre, precisa desse suporte. Perfeito. Daniel, agora falando um pouco sobre a campanha Brasil Sem Fome, você estava falando até agora do desafio das políticas públicas, né, para a gente ancorar uma situação de segurança alimentar no país. Como que a campanha se apresenta nesse sentido, para além da doação? Porque tem um papel também da campanha de cobrar, de fazer um papel ali de articulação política também, e cobrar respostas nesse sentido, né? Eu queria que você explicasse um pouco como que a campanha se coloca nesse cenário. A primeira campanha, né, que a Ação da Cidadania fez, que foi o Natal Sem Fome, há 28 anos, ela sempre teve, ao longo desses anos, uma função simbólica. Então, a gente dizia que, pelo menos no Natal, a população deveria ter o que comer, visto que, né, todo o Brasil, ou quem podia, estava fazendo uma ceia de Natal. Então, ela nasceu com esse simbolismo, onde a gente fica 2 meses arrecadando comida e distribui no final de semana que antecede o Natal. Era uma forma, não só da gente fazer nesse ato de solidariedade, mas talvez o principal ato era exatamente cobrar o governo e mostrar, olha, se a Ação da Cidadania e a sociedade consegue arrecadar alimentos e consegue distribuir para a população, o governo, que tem toda a estrutura, que tem todo o recurso, que tem toda a capilaridade, pode, né, e deve combater a fome em todos os níveis que ela puder. E isso, de fato,
aconteceu, ou seja, o que a gente está pedindo, Ana, a gente não está pedindo nenhum truque de mágica, a gente não está pedindo nenhum milagre, a gente está pedindo o que já foi feito, ou seja, com a estrutura do governo e a vontade política, né, o Brasil efetivamente saiu do mapa da fome. E, na nossa opinião, a gente já voltou, falta apenas oficializar. Então, a campanha, né, sempre teve o objetivo de cobrar o governo. O que aconteceu no ano passado e esse ano é que, em vez de ser uma campanha simbólica, ela passou a ser uma campanha emergencial, ou seja, tiveram momentos em que a gente distribuiu 150 toneladas por semana, que as pessoas estavam precisando de comida hoje, amanhã. Então, ela deixou de ser essa, como eu falei, simbólica e passou a ser uma ação assim para salvar vidas, né? E a gente continua com a campanha Brasil Sem Fome, assim como Natal Sem Fome, a gente continua cobrando, né? Cobrando do governo, cobrando do poder público que implemente as políticas públicas, ou pelo menos que pare de desmontá-las, né? Porque a gente entende que se a gente tivesse continuado a fortalecer, né, essa rede de apoio, com certeza a gente estaria lidando, estaria enfrentando essa situação de uma forma muito melhor, né? Claro, a gente ainda teria, né, uma acentuação da fome e da miséria, mas não estaria tão ruim como está agora, e a gente, na verdade, não consegue nem olhar para frente e ver o fundo do poço. A gente ainda está numa situação de total imprevisibilidade, né, dessa questão da fome no país. Vocês têm muito acúmulo, né, nessa agenda do combate à fome. Como que vocês veem as políticas institucionais? Existem boas políticas de segurança alimentar no país, tanto a nível federal, estadual, municipal? Queria que você comentasse se vocês reconhecem alguma boa iniciativa nesse sentido. E há pouco você citou desmonte. Então, eu também queria saber se, nessa mesma questão, se há boas políticas, mas, em compensação, elas foram descontinuadas, sofreram perdas orçamentárias, enfim. Como você falou, perda de intencionalidade política. Como que você vê isso? Olha, eu acho que o gesto mais claro, né, mais simbólico em relação ao desmonte das políticas públicas, que começou em 2017, mas o primeiro ato da primeira semana do governo Bolsonaro foi extinguir o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Ou seja, se o governo faz isso, né, se essa é uma das prioridades do governo, eu acho que fica claro, né, o quanto que eles não estão nem reconhecendo a fome, nem reconhecendo a importância da fome, nem considerando que eles devem agir em função disso. E respondendo à sua primeira pergunta, o país teve e tem excelentes políticas públicas de combate à fome, excelentes, né? Que envolvem merenda escolar, o Bolsa Família, né? A agricultura familiar, ou seja, se criou, na verdade, um sistema que é muito diferente do que simplesmente doar cestas de alimento. Se criou um sistema, inclusive, onde o recurso da Bolsa Família, né, alimenta o comércio local, ou seja, é uma situação onde todos ganham. E assim, né, a gente consegue efetivamente mostrar para o Brasil e para o mundo, né, como é possível sair do mapa da fome. Eu me lembro que eu conversei com o Daniel Balaban, ele é o diretor da WFP Brasil, né, que é um grande parceiro da Ação da Cidadania. E ele falava, Daniel, delegações de vários lugares do mundo vieram para o Brasil para entender como que um país tão grande, com um problema tão antigo, conseguiu, em tão pouco tempo, sair do mapa da fome. Então, é isso, a gente tem políticas públicas excelentes, da mesma forma que a gente tem uma Constituição excelente, o que precisa é que se faça cumprir, né? Um dos grandes problemas desse país não é o que está escrito na Constituição, é o que a gente não cumpre. A partir de 2017, a gente foi vendo cortes, a gente foi vendo esse desmonte, a gente foi vendo uma negligência em relação a
todas essas políticas que apoiavam, né, os programas de combate à fome, e o resultado está aí. O resultado já estava muito ruim, repito, antes da pandemia começar. Você falou sobre a saída do Brasil do mapa da fome em 2014, né? Um relatório da ONU até aponta isso mesmo. O que eu queria que você explicitasse um pouco mais, que tipo de política e de ações integradas permitem que um país avance nesse sentido? Olha, o que eu acho que foi o mais importante, ao meu ver, é que o recurso, né, o recurso que ajuda a família, o recurso que, no final das contas, é aquele instrumento de sobrevivência lá na ponta, ele conseguiu, de fato, chegar a quem precisa, né? E houve também uma preocupação de dar, por exemplo, o cartão do Bolsa Família às mulheres e não aos homens. Então, essa chefe de família, ela tinha esse recurso e ela tinha que, né, manter o filho na escola, ela decidia o que ela comprava no comércio local, você tinha um acerto, né, com os produtores, né, que os produtores da agricultura familiar, parte do que eles produziam iam diretamente para a merenda escolar, então você tinha ali uma alimentação saudável, você tinha o apoio, né, do governo aos pequenos agricultores. Então, como eu falei, era uma série de ações que efetivamente enfrentavam o problema lá na ponta. A ação da cidadania consegue levar a cesta básica lá na ponta, em todo o país, através das parcerias que a gente tem, dessa rede que a gente tem. Mas você conseguir interferir, né, lá na ponta, naquelas famílias que efetivamente estão precisando de uma forma mais estrutural, eu acho que esse foi o grande segredo, né, do programa, do Bolsa Família, e principalmente que houve investimento nisso, ou seja, foi dada uma priorização a essa questão, e não como digamos assim, não, peraí, vamos fazer uma coisa paliativa. Não, isso daqui é prioridade, então a gente vai investir pesado, né, e a gente vai criar um sistema que é uma rede de apoio à população mais vulnerável. E aí, com o tempo, né, isso obviamente surte o efeito, como toda política pública que seja eficiente. É uma questão de tempo até ela funcionar, né? E você tinha nos conselhos em todo o país a discussão do que a sociedade civil podia fazer, né? Articulações, ou seja, foi um momento onde, de fato, o Brasil disse, não, chega, a questão da fome não vai ser mais uma vergonha nacional, a questão da fome agora vai ser enfrentada, né? Então deu certo, né? Só que a gente achou que era estruturalmente impossível de ser derrubado, ou que, pelo menos, né, os governos não deixariam de investir nisso, porque foi uma conquista, foi uma vitória muito grande, e, no entanto, não foi o que se viu. A partir de 2017, como eu falei, os cortes e o desmonte vieram e se acentuaram nesse atual governo, né? Daniel, hoje a gente pode afirmar que o Brasil voltou para o mapa da fome. Você há pouco disse que ainda não é oficial. Como está essa questão para as instituições que atuam na ponta? Vocês já estão falando sobre esse cenário? Esse marco, né, de sair, de entrar, ele tem que ser oficializado, né, pela FAO, pela OMS, por um conjunto de agências internacionais que analisam os dados que estão disponíveis. Conversando com algumas pessoas da FAO, elas me falaram que, né, em setembro, outubro, perto do dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, a gente deve ter uma nova, digamos assim, um conjunto de informações com os quais eles vão poder analisar isso. Agora, pelo que a gente está vendo, pelo que as pesquisas estão mostrando e pelo que vários especialistas estão falando, a gente, de fato, já voltou para o mapa da fome da ONU. Agora, para isso ser um discurso oficial,
ele precisa realmente desse carimbo oficial. E isso a gente não tem nesse momento. Agora, se você olhar em volta, né, e entender que a gente está vivendo a pior situação desde sempre, de fato, na minha opinião, a gente já voltou ao mapa da fome há já algum tempo, né? E vai demorar bastante para a gente sair de novo. Perfeito. Daniel, eu gostaria de abordar com você uma outra questão que relaciona também um possível quadro de a fome, desnutrição, à obesidade também. Inclusive, a gente viu pesquisas recentes que apontam que a obesidade até superou a questão da desnutrição como fator risco de morte no país. Eu queria que você explicasse como é que se dá essa relação. A gente pode entender que, uma vez que as pessoas perdem poder econômico de compra de alimentos mais nutritivos, elas acabam consumindo produtos mais industrializados e, portanto, mais pobres, nutricionalmente falando. Eu queria que você explicasse como que se dá essa relação e se, de fato, hoje no país, a obesidade é um risco maior do que a subnutrição, a desnutrição. Eu conversei há algum tempo atrás com o José Graziano, né? Ele foi o ex-diretor-geral da FAO e ele sempre demonstrou essa preocupação com a comida não saudável, ou seja, você pode comer e mesmo assim estar subnutrido, porque o que você come, na verdade, não é nutritivo. O que você come é um alimento que não só não te alimenta, mas ele também te faz mal. Eu entendo que num quadro de pandemia, numa situação de pandemia, isso só pode ter piorado a partir do momento em que, né, todos nós ficamos mais ansiosos, mais preocupados. Não podemos sair como a gente saía antigamente, né? E, obviamente, que é muito mais fácil, numa situação em que as pessoas estão sem recurso, é muito mais fácil você comprar, né, um alimento barato, né? E, obviamente, que os alimentos baratos acabam sendo, né, esses fast food, essas comidas, né, que os ingleses chamam de trash food, ou seja, que não tem realmente nenhum valor nutritivo, e aí isso incide diretamente no corpo, principalmente das crianças, né? Isso é que eu acho que é o fato mais grave, porque os adultos, de alguma forma, podem escolher, podem comprar, mas a comida que é oferecida dentro de casa, eles não, as crianças, os jovens não têm tanta escolha sobre isso. Então, eu acho que é uma coisa que se agravou muito, né? Aliás, eu acho que tem uma série de problemas que a pandemia só agravou, como a questão da violência contra a mulher, o abuso infantil, a obesidade infantil, e isso, enfim, isso é uma guerra eterna, né, que existe entre a comida saudável, que muitas vezes é mais cara, mais difícil de obter, e a comida industrializada, que está ali à mão, que está em qualquer lugar, e que é barato e que é acessível. Então, fica difícil também de você julgar uma família porque ela está comprando ou tendo que comprar uma comida que não é nutritiva, mas que, de alguma forma, vai manter aquela família, né? E a gente entende, né, que essa política, né, que foi criada em cima, né, dos alimentos, de fato, a gente tem aí um problema que é uma bomba relógio no Brasil, mas também em outras partes do mundo. A alimentação saudável parece que é palavrão, às vezes. A ONG Ação da Cidadania tem esse acúmulo de 28 anos aí, né, à frente dessa agenda. E vocês já passaram por N tipos de governo, vários tipos de agenda, né, de articulação. Primeiro, eu queria que você falasse que tipo de articulação institucional beneficia o enfrentamento à fome, né? O que você viu ao longo desse tempo que deu muito certo em relação aos governos. E eu também queria saber se agora, diante desse cenário, o governo Bolsonaro, se houve uma piora nesse sentido e o que você destaca que piorou? Esse governo Bolsonaro, no que diz respeito a praticamente todas as áreas, ele é um desastre, é um governo que não existe, tá certo?
A gente pode olhar sobre o ponto de vista do meio ambiente, da pandemia, dos direitos humanos, da própria economia, e no que diz respeito, né, às consequências de um péssimo governo em todas essas áreas, né, a fome e a miséria, obviamente, só tem aumentado, por um lado, né, como eu tenho falado, e, ao mesmo tempo, não existe nenhuma preocupação, nenhuma vontade de enfrentar o problema. Então, no que diz respeito a esse atual governo, né, a gente pode dizer que a total inação dele, a total irresponsabilidade, né, e negligência realmente piorou uma situação que já estava ruim. É importante a gente dizer isso. Em 2019, a gente já estava numa situação de aumento da fome. E aí, quando chega 2020, com tudo isso, né, que o governo não fez, a gente tem uma situação absolutamente catastrófica. Em relação à ação da cidadania e às parcerias, assim, a ação da cidadania sempre se manteve realmente não governamental. Então, a gente nunca teve nenhuma relação mais explícita nem com o governo estadual, federal ou municipal, né? O que foi muito importante em 2020 e continua sendo importante esse ano, uma série de parcerias, né, com instituições, com agências que não só fortalecem a rede da solidariedade, mas também amplia a nossa capilaridade. Então, a ação hoje está junto, como eu falei, da WFP Brasil, né, da FAO, do Pacto Global da ONU, do Movimento Bem Maior, da CNBB, do Acnur, por conta dos refugiados, do Unicef, da Fiocruz, da Unesco, e ainda por cima do SESC, Mesa SESC, né? Então, você veja que esse conjunto, né, de instituições realmente conseguem, né, não só mobilizar a população, mas o mais importante do que mobilizar, fazer o alimento chegar em qualquer lugar. Então, a gente tem aí cestas chegando em aldeias indígenas, em comunidades ribeirinhas, nos quilombolas, nos refugiados, em Roraima, ou seja, onde a gente detecta, onde a gente vê que há uma necessidade de alimentos, a gente está chegando lá. Claro que a gente não tem nem 0,001% dos alimentos que seriam necessários para toda a população que hoje, né, está passando necessidade. Mas a gente está, né, mobilizando, a gente está denunciando, gritando, né, e fazendo a nossa parte. E aí a gente pede, né, com muito ardor que os empresários, né, e as empresas continuem doando, porque essas doações maiores são as que nos ajudam a fazer essa distribuição. A gente está com uma meta esse ano de 20 mil toneladas. Em 2020, a gente arrecadou 10 mil toneladas, e esse ano a gente quer o dobro, né? E, para isso, realmente, a gente precisa contar com o apoio de todo mundo para a campanha do Brasil Sem Fome. E, Daniel, só mais uma pergunta. Existem canais diretos de doação também, que as pessoas, a população em geral, também possa contribuir? Através do nosso site, né, www.brasilsemfome.org.br, tem várias formas de doação, né? Infelizmente, a gente não tem, por conta da pandemia, como criar aqueles postos de coleta de alimentos, que era, né, onde as pessoas poderiam ir fisicamente doar 1 quilo, 2 quilos de alimento. Então, tudo está sendo online. E ali você tem, dentro desse site, diversas formas de doação, assim, de uma forma segura e simples, porque é tudo online, né? E a gente pega esse recurso, transforma em cestas e faz chegar em todo o país. Então, a melhor forma de doar está realmente dentro do nosso site. Daniel, eu queria te agradecer, em nome da Carta Capital, por bater esse papo com a gente, esclarecer pontos tão importantes, né, desse tema de enfrentamento à fome nesse momento. Te agradeço muito e eu espero que a gente se veja em breve em uma próxima oportunidade. Maravilha, Ana. Muito obrigado a você, muito obrigado a vocês todos, né, da Carta Capital. Eu sei que vocês também fazem um trabalho de resistência muito importante e a gente precisa mais do que nunca disso que vocês estão aí
com força, né, executando. Então, um grande abraço e estamos aqui, estamos na luta, estamos juntos. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui e convido-os a continuarem acompanhando os nossos conteúdos no canal do YouTube da Carta Capital. Quase diariamente temos conteúdos inéditos. Muito obrigada e até a próxima.